Olá, meu nome é Henrique Laureano, eu trabalho na área de modelagem estatística e a minha dissertação de mestrado é sobre a modelagem da função de incidência acumulada de dados de risco competitivo agrupados. Esse tipo de dado ele é definido por duas características principais. O fato de nós termos clusters, isto é, grupos com uma certa estrutura de dependência, como por exemplo famílias, e o fato de nós termos causas competindo por alguma coisa. Esse alguma coisa ele pode ser desde a falha de um componente eletrônico ou industrial até a ocorrência ou cura de uma doença ou de algum processo biológico ou de até mesmo o progresso do estado clínico de um paciente. Independente da aplicação, esse dado é estruturado sempre da mesma maneira. Nós temos grupos, dentro de cada grupo nós temos indivíduos ou elementos, e para cada um deles a gente tem um acompanhamento, feito numa certa janela de tempo, onde a gente verifica se o evento ocorreu por uma das causas de interesse. Se o evento não ocorreu por uma das causas de interesse, a gente tem o que é chamado de censura. E essa censura tem a suposição de que, se nós tivéssemos mais tempo de estudo, se o indivíduo ou aquela peça, aquele elemento pudesse ser acompanhado por mais tempo, o evento iria acontecer por uma das causas estudadas. Então, essa característica da censura deve ser acomodada na modelagem. Nós temos o tempo correspondente a isso e nós temos demais características. E aí são características particulares de cada aplicação. Essa é a estrutura do dado após coletado. Agora, para poder propor um modelo para isso, a gente precisa de uma estrutura da ideia do dado, ou seja, um processo gerador desse dado. Existem três tipos de processo, sendo que esses dois são casos particulares do terceiro, mas a gente vai aqui numa crescente. Então, o caso mais simples e mais comum é o caso de um processo de tempo de falha. Então, vamos exemplificar em termos de um indivíduo. Se nós temos um indivíduo no estado inicial 0, a gente está interessado em verificar se ele vai fazer essa transição para o estado 1, ou seja, se o evento vai ocorrer pela causa 1, ou por essa causa. Se a gente está interessado em mais de uma causa, a gente automaticamente vai para um processo de risco competitivo, onde nós estamos interessados em verificar se o indivíduo vai transitar para qual dessas M causas, qual dessas M transições ele vai realizar. Usando uma notação de processo estocástico, nesses dois processos, com exceção do estado inicial, todos os estados são estados absorventes, ou seja, a gente não está interessado em transições a partir desses estados. Se o nosso problema, se a ideia dele inclui um estado transitório, a gente automaticamente cai no processo multistados. Esse aqui é o processo multistados mais simples possível, que na literatura é chamado de processo doença-morte. Qual que é a ideia dele? Se a gente tem um paciente no estado inicial 0, ele pode adoecer, ir para o estado 1, ou ele pode ir para óbito, ir para o estado 2. O detalhe é que ele pode transitar para o estado 2 sem necessariamente passar por esse estado 1. E, dado que ele está no estado 1, ele pode retornar para o estado 0. Ou seja, o estado 1, que representa aqui uma doença, é o estado transitório. O que a gente faz com isso? A gente modela cada uma dessas transições em termos do que é chamado de experiência de sobrevivência. Ou seja, quantos indivíduos estão transitando ou com qual intensidade ou qual o risco dessa transição acontecer. Para a gente fazer isso, o primeiro passo é a gente escolher em que escala a gente vai trabalhar. E o mais comum é a gente fazer essa modelagem em termos da taxa de falha. Essa taxa de falha ela é comumente definida como um produto de duas funções. A gente modela ela como um produto de duas funções. Então a gente tem aqui uma função que é para a taxa de falha de base de cada possível transição e uma função C, que é a partir dela que a gente consegue estudar a possível associação de características. Como, por exemplo,
O sexo. Será que o risco de transitar é o mesmo para pacientes do sexo feminino ou masculino, por exemplo? Aqui, para dar uma melhor contextualizada, se a gente não assumir nenhuma forma paramétrica, ou seja, nenhuma forma baseada numa distribuição de probabilidade para essa função de taxa de falha de base, e se a gente assumir que essa função C é uma função exponencial, isso aqui é o que define o modelo de Cox, que é um dos modelos estatísticos mais utilizados na história e mais populares. Agora, a gente nessa dissertação de mestrado está focando, as nossas aplicações são focadas em processos de risco competitivo e, principalmente, em processos de risco competitivo, é mais atrativo a gente modelar não na escala do risco, da taxa de falha, e sim na escala da probabilidade, onde a gente vai focar na função de incidência acumulada de cada uma das causas. Esse gráfico aqui é um dos nossos objetivos, ou talvez o nosso principal objetivo, ser capaz de construir essa função de incidência acumulada para cada uma das causas. Essa função de incidência acumulada, ela pode ser vista como uma probabilidade, ou seja, é a probabilidade do tempo de falha ou tempo de ocorrência do meu evento ser menor ou igual a um certo tempo para uma dada causa, dado as características. Por exemplo, se eu tenho um paciente na idade de 60 anos, qual que é a probabilidade desse evento, por exemplo, do meu paciente adoecer por tal causa, pela causa 1 ou pela causa 2? A gente consegue quantificar isso. Ou se for uma peça, depois de tantos segundos ou minutos ou até mesmo anos, qual que é a probabilidade da minha peça quebrar por tal razão? Então, toda a nossa modelagem gira em torno dessa função de incidência acumulada. O segredo é como que a gente modela essa função de incidência acumulada, né? Antes da gente apresentar o modelo em si, vamos falar da nossa principal aplicação. A nossa principal aplicação nessa dissertação de mestrado é num estudo da um estudo da incidência de câncer em gêmeos. Quando a gente estuda a incidência de câncer em gêmeos, uma característica chave é o fato da gente ter a dependência intrafamiliar. E a partir dessa dependência intrafamiliar, a gente consegue entender a hereditariabilidade de doenças, que nesse caso são as nossas causas competindo. A gente consegue quantificar o impacto de efeitos ambientais comuns aos indivíduos, como, por exemplo, o efeito parental. O nosso modelo, o modelo que a gente propõe para estudar a função de incidência acumulada de dados de risco competitivo agrupados, é um modelo hierárquico. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse modelo pode ser visto como suposições em camadas. Aqui a gente apresenta o modelo pensando em duas causas, para facilitar a matemática. Então, a nossa primeira camada é onde a gente supõe algo para aquilo que a gente observa. No caso, é o nosso desfecho, né? A nossa resposta, que é o evento ocorreu por quais causas. Para isso, a gente assume uma distribuição de probabilidade multinomial, que é uma distribuição com 3 classes. 3 classes porque a gente tem 2 doenças. A terceira classe está aqui, 2 doenças ou 2 causas. São 3 classes porque a terceira está aqui para acomodar a censura que a gente viu no primeiro slide. Ou seja, caso o evento não tenha acontecido por nenhuma das 2 causas. A segunda etapa é que a gente tem que assumir uma estrutura para esses componentes aqui. O que são esses componentes? Eles são os efeitos latentes que a gente não observa propriamente dito, de maneira propriamente dita. Eles estão aqui para acomodar aquela dependência intrafamiliar, ou intracluster, ou intragrupo. 1 e 2, porque são 2 causas, e a ideia aqui é que a gente propõe componentes para modelar o risco e componentes para modelar o que a gente chama de tempo de trajetória. A maneira como aquilo evolui no tempo. A gente assume que eles seguem uma distribuição normal multivariada de média zero
e com uma dada matriz de variância e covariância, uma matriz simétrica, e são esses componentes que nos permitem quantificar essa dependência. Na diagonal a gente tem as variâncias, a variância para o risco de cada doença, de cada causa, para o tempo e componentes de dependência em relação a isso. A terceira etapa do nosso modelo é onde a gente atribui uma forma para essas probabilidades. Então, a gente modela a CIF, a função de incidência acumulada, pensando nela como um produto de duas funções. Uma função para o risco, uma função para o tempo. Essa função para o risco ela é uma função logística multinomial. E essa função para o tempo ela é a acumulada de uma normal, uma função acumulada de uma distribuição normal. Aqui ela é cluster específica, porque a gente tem os componentes particulares daquele cluster, daquele par de gêmeos, em relação ao risco. E aqui é a mesma coisa em relação ao tempo. Esses parâmetros beta, W e gama, eles são os parâmetros que, com eles estimados, nós somos capazes de construir aquelas curvas de incidência acumulada para cada causa. Como isso aqui é uma função de incidência acumulada e aqui a gente tem uma normal acumulada, a gente precisa derivar isso em relação ao tempo, para poder dizer que isso aqui é realmente uma probabilidade. Então esse aqui é o modelo que a gente propõe. As contribuições do nosso trabalho é que aqui a gente está propondo um modelo um pouco mais simples do que é visto na literatura para modelar esse tipo de problema. Só que não tem almoço grátis, né? Ao mesmo tempo que a gente está pensando no modelo um pouco mais simples, esse modelo tem complicações computacionais para fazer ele funcionar. Só que a gente consegue fazer ele funcionar através de uma implementação super eficiente e através do fato de nós estarmos utilizando as bibliotecas estado-da-arte para conseguir fazer a estimação desse modelo. Como complicações gerais, a principal é que, como foi visto no primeiro slide, esse dado tem uma estrutura muito simples. A gente só sabe, além disso, como estrutura simples, a gente só sabe se o evento aconteceu ou não e a gente tem o tempo disso. E, a partir dessa informação, a gente tem que ser capaz de construir as curvas de incidência acumulada e de acomodar de maneira adequada essa dependência intrafamiliar, que pode acontecer das mais diversas maneiras. Esse é o trabalho conjunto com o meu orientador, o professor Wagner, o meu co-orientador, o professor Paulo Justiniano, e, além disso, esse trabalho só seria possível graças ao apoio do Programa de Pós-Graduação de Métodos Numéricos e Engenharia, da Universidade Federal do Paraná, e ao apoio financeiro da CAPES. Obrigado.